Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Bom, eu não ia começar com esse tema, mas não tem jeito, né? Estão pipocando aí, toda hora. Os canalhas, né, que apoiaram lá atrás tanto a transição do futebol do Vasco para a SAF, quanto para a transição, ou melhor, para a aquisição pela 777, né, da SAF do Vasco, né? Porque todo mundo sabe, primeiro houve uma votação do sócio, para que o sócio voltasse, ou melhor, votasse para que o futebol do Vasco pudesse virar SAF, né? Deixasse de ser da associação, e depois uma outra votação, né? Que o sócio também permitiu, aceitou que a 777 adquirisse o futebol do Vasco em 70% e mantivesse o Vasco aí só com 30%, a associação, ou melhor, o associativo, o CRVG, o institucional, né? O argumento de que tudo que a 777 fizesse, 30% seria do Vasco. Mentira! Só há repasse para o Vasco de 30% se houver lucro, né? Todo mundo sabe que é muito fácil maquiar um balanço patrimonial de uma empresa para que não tenha lucro e que não haja repasse algum, né? Não vou ficar aqui repetindo isso, que quem me acompanha falou isso reiteradamente, diuturnamente, não vou ficar aqui repetindo, né? Mas quando você começa a ver aí, Mário Coelho, o maior site do Vasco, de notícias do Vasco, né? Um pilantra, sempre foi a favor da 777, tem discussão com youtubers aí que eram contra, né? Áudios vazados, né? Dieguinho, atenção vascaínos, né? Todos dali, Fábio Azevedo, e outros aí, né? E agora, qual é o boi? Falar mal da 777 para não ficar mal na fita, né? Aí agora explodiu, né? Olha, 777 acusada de calote bilionário nos Estados Unidos. Isso já é muito antigo, né? Não conheço pessoalmente o Careca Vascaíno, é um youtuber aí, que é o mais veemente crítico dela, com conteúdo, né? Só não fica falando, ele vai e mostra, faz os demonstrativos dele, né? Com matérias e tal. Sempre disse isso, né? Só não quis entender, não quis saber que isso existia, quem queria ficar com os olhos vedados, né? Vendados, melhor dizendo. Isso sempre foi de conhecimento que a 777 não era idônea, né? Mas aí agora, vindo, né, dessa questão aí, né? Ramon Dias saiu, briga pra cá, briga pra lá, tem aporte em setembro, não sei o quê, ebulição no Vasco, like, notícia, fofoca, blá blá blá. Então era simples, né? Lá atrás, todos esses canalhas que diziam que o Vasco ia ser rico, que o Vasco era aquilo, nada mais a 777 fez do que vender os ativos nossos e pagar as próprias dívidas do Vasco, né? Ou seja, ela vendeu o Andrei, Peck, Marlon, Guinaldo, Pedro Raul, Galarza, vendeu um outro aí, um chileno que eu esqueci agora, né? E aí, desse dinheiro ela fez os aportes do Vasco, né? Dinheiros que nunca existiram, né? É só uma rubrica lá, num balanço qualquer. Então, para quem defendia a 777 aí, que era uma empresa milionária, ou vende ou fecha, ou vende ou fecha. Aí o Edmundo dizendo, né? Não tem projeto financeiro, não tem projeto esportivo, blá blá blá. Quem poderia garantir que qualquer SAF, e especificamente a 777, teria um projeto esportivo? Isso é canalice, isso é uma babaquice, né? Para se defender agora, né? Para não ficar por baixo aí nos sites, né? Para ganhar like, né? Bom, Hugo Moura, João Vitor, Medel e Payet, né? Por que eu estou falando desses 4 jogadores? Possível, provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor voltando na direita, centralizado o Maicon, e na esquerda o Léo, né? Zagueiro pela esquerda, Léo, zagueiro pela direita, o João Vitor, e o zagueiro centralizado, se for jogar com 3 zagueiros, o Maicon. Nada de colocar o Medel. Eu tenho um fetiche pelo Medel, eu tenho que colocar o Medel não centralizado, porque no meio ali é onde o Maicon tem que ficar para ganhar todas as bolas como ganhou contra o Fortaleza. E se botar o João Vitor, vamos ter 2 zagueiros altos, né? E um que não é baixo, o Léo, né? E aí nós vamos sofrer nessa bola aérea.
porque o Atlético Paranaense tem bons cabeceadores, né? Boas jogadas de cruzamento, né? E na esquerda é o Piton. Já vou voltar naqueles 4 que eu falei, tá? O Hugo Moura, João Vitor, Medel e Payet. E no meio a gente está esperando o de sempre, né? O esforço ali para dar uma contenção. Talvez ele jogue no 3-4-3, então seria os 2 volantes no meio, o Sforza e mais um. Talvez o próprio Hugo Moura, né? Para deixar os pontas, a construção no terceiro terço, né? Que é o que o Vasco vinha fazendo. Vamos ver agora, né? No último jogo, o técnico interino deu uma corrigida, povoou mais o meio de campo e talvez a gente pudesse chegar e jogar no 3-5-2, que é o melhor, né? Com 3 no meio de campo. Na última partida ele botou Sforza, botou o Cocão, né? E botou na frente, no 3-4-3, David, Vegete e Ryan. Vamos ver se ele pode agora, para melhorar esse esquema aí, colocar 5 no meio de campo, né? Botar 2 mais de contenção aí, Sforza e Hugo, deixar o Payet no meio centralizado, né? E 2 na frente, David e Verratti, né? Podendo até o David jogar centralizado, porque o Verratti não vem bem. Então, Hugo Moura vai jogar, porque mesmo ele sendo do Atlético Paranaense, entre aspas, porque o Vasco ainda não adquiriu, está no processo de compra e venda dele. No processo de compra e venda dele, uma venda parcelada, o Vasco vem pagando, e ao final o Vasco vai adquirir o Hugo Moura, né? E porque ele pode jogar, ora, é um empréstimo com obrigação de compra. Então, ele já praticamente é do Vasco. Então, não teria como você emprestar alguém com obrigação de compra, ou seja, a compra é um termo, né? Evento certo, futuro incerto. Não é uma condição, evento futuro incerto. É um termo. Vasco, na data tal, vai ter que adquirir o Hugo Moura. Isso aí nos dá o direito de poder contar com ele amanhã, mesmo sendo, entre aspas, ainda, porque o Vasco não pagou integralmente o passe dele, sendo do Atlético Paranaense. Bom, João Vitor tem que jogar, não tem jeito, né? Eu não gostaria que ficasse Medel, Maicon e Léo, gostaria que fosse João Vitor, Maicon e Léo, né? O Medel, se for um fetiche dele, nunca no lugar do Maicon, centralizado, e sempre pela lateral direita. E o Payet podendo jogar no 3-5-2, como eu acabei de falar aí, né? Então seria simples, né? A gente tentar aí construir mais jogadas por dentro, né? E outra coisa, jogadas por dentro que a gente pudesse ter uma transição rápida. Nós não tivemos transição alguma com o Fortaleza, jogamos com a linha baixa, né? O Vasco, a defesa não se adiantava, o meio ficava paralisado e o ataque não chegava até o meio. Então ficava ali eu mesmo, eu estava entrincheirado, né? Quando eu pegava a bola, eu ficava tocando ela para trás, porque eu não tinha transição ofensiva, né? O meio encaixotado no meio das 2 linhas do Fortaleza, e meu ataque lá, jogando atrás dos caras da defesa do meio de campo do Atlético, do Fortaleza. Então ficou muito difícil, né? Ficou terrivelmente difícil jogar contra o Atlético, contra o Fortaleza. E mais, não foi um bom resultado, longe disso. Quem falou que é bom resultado é maluco. Foi um resultado, vamos colocar assim, um resultado plausível, né? Não foi um bom resultado. Bom resultado seria a vitória, né? Excelente, com mais de 2 gols de diferença. O Vasco chegou lá, o Vasco não competiu, né? O Vasco não sofreu, inclusive, né? Porque essa gíria aí, saber sofrer, Tite, Carille, Mano Menezes, é aquele time que fica fechadinho, mas compete, chega no ataque, tenta fazer gol, como o Corinthians campeão com Carille, né? Que sabia sofrer, mas chegava para fazer gol. O Vasco nem para chegar a gol, para tentar fazer gol, ele faz. Então isso não é saber sofrer. Os caras têm que entender a nomenclatura do futebol aí, né? E para fechar aí, Vasco mostrando que é um monstro, né? Mesmo recebendo menos que Corinthians e São Paulo, que jogam no domingo, né? O Vasco vai passar para 23 estados do Brasil, ou 15, salvo engano, 15 ou 23, enquanto aí Corinthians e São Paulo, que em tese, decantadamente, teriam mais torcida que o Vasco, não vão passar aí o jogo para a rede em âmbito nacional, para você ver aí a pujança do Vasco, né? Bom, se gostou do conteúdo aqui, se inscreve no meu canal Vasco Análise, sininho para receber notificações, né? Fique com Deus, Vasco Análise e até o próximo vídeo.